primeiro volume foi lançado em 2018, esta é uma coleção ensaística que pretende divulgar a investigação que fazemos no nosso centro, o Centro de Investigação em Artes e Comunicação, e é uma coleção que tem, estes 3 volumes dedicam-se sobretudo às humanidades digitais e à cultura digital. O primeiro volume, em 2018, é assinado pela nossa coordenadora, fazia na altura o cinquentenário da morte do André Feijó, então foi também uma forma de assinalar essa morte deste livro de Luís Buñuel, o surrealismo de Luís Buñuel no cinema deste realizador. O segundo volume, 2 anos depois, surge com uma coletânea de autores nacionais e internacionais que foram convidados para falar um bocadinho sobre a arte digital, a cultura digital e o ponto em que se encontrava em 2018, então, a cultura digital. Ele é assinado, são vários artigos, são assinados por investigadores conhecidos, como o Jorge Laferma, como a Cláudia Janetti, o Javier Ruiz, o Gilberto Prado, e também 3 investigadores do nosso centro, a professora Miriam Tavares, o professor Bruno Mendes da Silva e também a professora Sandra Boto, que foi, aliás, a maior investigadora desta coleção e a criadora desta coleção em 2016. E agora, 2 anos depois, estamos aqui para lançar um terceiro volume, que surgiu agora em dezembro, depois de alguns meses de preparação, e que a professora Mini vai apresentar, que é do nosso investigador Pedro Alves da Veiga, e que, mais uma vez, estamos na área da cultura e da arte digital. Obrigada, Susana. Como a Susana disse, a coleção Humanitas, ela surgiu de uma necessidade que o centro sentiu e também por uma proposta que nos foi feita pela editora Grácio, de lançar uma linha, como a Grácio tem feito, de livros que, no fundo, reflitam a investigação que é feita na universidade. Como nós temos, e achamos que é uma das coisas mais importantes que um centro de investigação faz, para além da investigação, é divulgar o que faz, porque é uma forma de nós, no fundo, darmos conta daquilo que vamos fazendo ao longo do trabalho que é feito no âmbito do centro. Esse terceiro volume da Humanitas, que é quem está online, para quem está aqui já viu, que é um livro do Pedro Alves da Veiga, chama o Museu de Tudo em Qualquer Parte, Arte e Cultura Digital, Interferir e Curar. Esse é um projeto que a mim me é particularmente caro, porque o Pedro foi meu orientando, aliás, eu tive o prazer de co-orientá-lo com o Heitor Alvelos, na sua tese de doutoramento, que, no fundo, foi a base para o aparecimento desse livro. O Pedro tem um percurso muito peculiar, no fundo, quando nós pensamos no mundo artístico, mas nada peculiar quando a gente pensa no mundo artístico ligado diretamente às questões da arte digital. Por quê? Porque o Pedro vem da engenharia e, como ele disse que eu disse, se ele disse que eu disse é porque eu disse, ele depois veio para o lado bom da força, que é aquela coisa assim, saiu daquela coisa mais... saiu do universo da engenharia pura e dura, não deixou de ser um engenheiro, aliás, essa é uma mais-valia que tem no seu trabalho artístico, e não só, e acabou por se juntar, ou assumir claramente essa vertente mais artística, quando fez o doutoramento em Média Arte Digital. Isso por quê? Porque o doutoramento em Média Arte Digital, eu já achei que o livro, é porque todas essas questões que parecem acessórias, no fundo, fazem parte da construção desse livro. O doutoramento em Média Arte Digital é um doutoramento que tenta não só provocar uma reflexão sobre a questão da média e daquilo que é feito em termos de arte na contemporaneidade, e essa arte que usa como suporte, como ferramenta, no fundo, como dispositivo, os meios digitais, ou aquilo que o Jeffrey Shaw chamou na última conferência que nós tivemos do artefato, que ele chama de New Media Art, que é um nome muito básico, mas, ao mesmo tempo, para mim, resolve muita coisa, porque nós estamos sempre a debater arte digital, internet arte, arte tecnológica, etc. Eu acho que New Media Art resolve essa questão, porque, de fato, quando a gente pensa em New Media Art, a gente pensa em tudo aquilo que, desde os anos 60 para cá, foram progressivamente se aproximando do campo da produção artística e, normalmente,
partir da sua história, com uma relação muito profunda, de fato, com os engenheiros e com a engenharia, porque a New Media Art, ou seja, os artistas que são efetivamente ligados, que têm uma produção mais interessante, acho eu, nesse meio, são aqueles que não funcionam apenas como usuários da caixa preta, não são apenas aqueles que olham para enfim, os terminais de computadores, os programas, todos os acessórios e as aplicações e tudo aquilo que está à volta dessa construção de um discurso a partir desse novo médio, mas conhece profundamente o meio, ou seja, sabe programar, sabe pensar o meio a partir dele. Era aquilo que o Guilherme Fusser dizia, que nós temos uma tendência com as tecnologias, ele falava ainda do começo, das primeiras tecnologias, do vídeo, da televisão, etc., de nos deixarmos alienar pela essa tecnologia e de ficarmos apenas como se fôssemos funcionários públicos, que usamos da tecnologia aquilo que ela nos oferece. E pessoas como Pedro Veiga, que têm essa capacidade, não só criativa, artística, que é algo que, apesar de eu ter dito que ele veio da engenharia, mas ele não era um engenheiro convencional, digamos que o engenheiro convencional não teve duas bandas de rock, pop, transgressora, marginal nos anos 80 em Portugal, e também não tinha o interesse que ele sempre teve, independentemente de trabalhar no campo da arte digital, pelo próprio desenho, pela pintura, que é algo que ele sempre fez no seu percurso criativo artístico. Portanto, de fato, um homem renascentista, dos vários instrumentos das tecnologias, das artes digitais. E juntando isso tudo, juntando um doutoramento imediato digital que pede que o doutorando não seja apenas alguém que reflete sobre, mas alguém que reflete através de, ou seja, usa o artefato digital, usa a criação digital, não apenas para criar de forma artística, mas para criar de forma artístico-reflexiva. Ou seja, uma metodologia de criação, não é apenas uma metodologia de ensino e de aprendizado, mas é uma metodologia que acaba por tornar tudo isso um ponto de consonância que leva a esse processo, que é um processo de criação e de reflexão. Olha, quando nós criamos o curso, havia pouca, sobretudo em Portugal, havia pouco material, havia pouca bibliografia que desse conta, não do que é arte digital, porque já estava mais do que consagrado, e há vários autores com quem nós trabalhamos e com quem temos uma relação muito profunda de colaboração dentro do doutoramento e dentro do CIAC, mas não havia metodologias que dessem conta dessa aproximação que nós fizemos de pensar a criação artística como um instrumento de reflexão, um dispositivo de criação e de também proposição de novas teorias, ou da própria originalidade da tese partiria desse princípio. E o Pedro vai fazer nesse livro, e fez na sua tese, no fundo, ensaiou na sua tese, que é isso que a gente faz, nas teses de doutoramento a gente ensaia algumas ideias que, no fundo, acho que todos nós temos essa sensação, quando a gente acaba a tese, a gente olha e diz, bom, agora eu estou pronto para escrever a tese. Acabou, mas é a hora que a gente está pronto. E por isso que eu acho muito bem que o Pedro, para além de, depois de ter feito a tese, durante o período da tese, tem escrito uma série de artigos que foram sendo publicados em revistas internacionais, indexadas, etc., onde ele foi divulgando partes específicas do trabalho que ele está desenvolvendo na tese, que pretendia, no fundo, dar conta daquilo que ele chamava de ecossistema das artes digitais, que era tentar pensar de que forma é que, dentro desse escopo maior da arte contemporânea, essa parte mais específica, que são as artes digitais, o New Media Art, que de fato não encontra um lugar muito estável dentro dessa história oficial da arte contemporânea, como é que ela era produzida, como é que ela era distribuída, como é que ela funcionava, e pensando não apenas do ponto de vista do artista, mas sobretudo de uma questão que é essencial quando se fala de media arte, que é a questão da produção. Aliás, a produção sempre é uma produção que envolve
materiais, que envolve tecnologia, e, no fundo, que envolve um certo dispêndio de financiamento, às vezes mais alto, mais significativo do que acontece com outros métodos mais tradicionais de produção artística. E o Pedro, na sua tese de doutorado, foi investigar exatamente isso. Como é que isso funciona? Como é que, analisando, através de entrevistas, através de uma pesquisa feita com vários centros de produção e difusão dessas questões, como é que isso funcionava, pensando nisso como um ecossistema que envolvia desde o criador, que nem sempre, no caso do Pedro, é assim, mas em muitos casos não é só assim. Nós temos um criador que é um artista conceptual, que vai trabalhar com engenheiros, que vai trabalhar com pessoas, às vezes, de outras áreas, como a área do storytelling, quando é preciso trabalhar uma narrativa ou alguma forma de criação que envolva um outro tipo de produção. E daí, qual era o circuito onde essas coisas andavam, qual era o circuito onde essas coisas eram estudadas e qual era o público consumidor, de que forma é que as pessoas se relacionavam com isso, como é que os museus recebiam esse tipo de produção. E, a partir daí, o Pedro vai desenvolver uma metodologia que vem de uma metodologia que já era usada por nós, que é a metodologia da artografia, que é um método em que se pensa a arte dentro da academia, do ponto de vista do artista, sem descurar de forma alguma todos os processos que são de validação da própria academia. Então, a fotografia é uma forma do artista pensar a sua produção, mas a sua produção dentro de um escopo de validação, que é um escopo de validação científica e acadêmica. E a partir dessa ideia da fotografia, o Pedro vai desenvolver uma teoria, enfim, que é sua, que foi idealizada por ele, que é a da artografia, que vai, num certo sentido, direcionar ainda mais esse pensamento da artografia para a arte digital. Portanto, esse livro, ele não é apenas um livro, nós vemos ser desenvolvido uma série de questões que são muito interessantes e, hoje em dia, absolutamente atuais, porque ele fala de uma arte digital, mas não só, fala de uma arte que, para além de ser digital, ela passa a ser transmitida e fluída através dos computadores. E isso foi feito, foi pensado num período pré-pandêmico, mas que foi desenvolvido e foi acrescentado algumas questões com todo esse processo de pandemia e confinamento que nos obriga a estar aqui com o Pedro à distância do Zoom, e que faz todo sentido quando nós pensamos que esse tipo de arte, que aparentemente é mais fácil de ser transmitida digitalmente pelo fato dela ser digital, não é. Aliás, é muito complicado criar um sistema de transmissão da maior parte daquilo que é criado no campo da New Media Art, que seja apenas digital. Então, é um paradoxo, mas, de fato, esse é um dos paradoxos que o Pedro vai desenvolver no seu livro. E também a outra questão que vai ser muito fundamental, e que eu acho que faz parte também da discussão no campo da arte e da cultura contemporânea, é a questão da curadoria. Nós falamos de curadores, os curadores que antes estavam pensados como aquelas pessoas que eram responsáveis pelos museus, a ideia de curadoria que vinha de uma certa cuidado, curar no sentido de cuidar, eram os cuidadores, acho que eram os cuidadores dos objetos que, de modo geral, tendiam a se desgastar, ou que eram antigos, que precisavam ser recuperados, mas, de repente, esse termo passa para a arte contemporânea e nós passamos a ter curadores nos museus de arte contemporânea, temos curadores também que estão no espaço digital e há até alguns teóricos que defendem que qualquer ato de escolha e de transmissão de obras de arte é um gesto de curadoria. Portanto, é como a arte, em um certo período em que tudo é arte, nada é arte, portanto, tudo é curadoria, nada é curadoria. E são esses limites do que seria essa curadoria que o Pedro também acaba por lançar no seu livro, a pensar o que seria um curador, efetivamente,
nesse embate entre somos todos curadores ou, afinal, não somos todos curadores. O que é que faria de nós, de fato, um curador dentro desse universo da arte digital? Portanto, entre a criação de um projeto, que é um projeto que parte de um dispositivo tecnológico, parte de uma metodologia que foi desenvolvida não só através de uma criação artística, mas também de uma reflexão que para nós é essencial, ou seja, contemporaneamente, pensar essas formas, essa metodologia de criação de um doutoramento que pretende ser um doutoramento que tem um artístico, de criação artística, já tornaria por si só esse livro interessante. Interessante porque ele propõe uma metodologia, ele explica por que essa metodologia pode ser aplicada e por que, sobretudo, é uma forma também de os artistas que entram na academia se defenderem utilizando a metodologia que é, de todas as formas, uma metodologia acadêmica e que pode ser, e que passa, digamos assim, por todo o crivo daquilo que é científico ou acadêmico. Eu acho científico, eu tenho um certo pudor em usar a palavra científico, porque eu acho que a arte não é ciência, mas, sem sombra de dúvida, é uma forma de aferir essa capacidade de o artista de pensar a sua obra não apenas no âmbito da criação, mas no âmbito de uma reflexão conceptual que vai dar origem a uma tese, que é algo que realmente vai contribuir em termos originais para a própria área científica em que ele atua. Então, só por isso já valia a pena ler o livro. Mas, se nós pensarmos, para além disso, o Pedro vai fazer uma investigação bastante acurada sobre o que é feito em termos de produção contemporânea, vai fazer uma relação entre essa produção e a reflexão que é feita sobre ela. E, por outro lado, vai também trazer para nós uma reflexão sobre o seu próprio processo de criação. Eu acho que nós temos, de fato, para quem quer trabalhar nessa área da arte digital e da arte contemporânea como um todo, para mim, passa a ser, de fato, uma obra de referência e que vale a pena ser visitada. Por isso, eu acho que não teria muito mais que dizer sobre o livro, porque essas questões, para mim, são todas elas fundamentais. E, só para finalizar, tentar definir o nosso lugar, o nosso papel como artistas, como produtores culturais, como professores, como, no fundo, que papel é o nosso? Quer dizer, será que nós, como professores, nesse momento também, não somos uma espécie de curadores de imagens, de ideias que vão sendo difundidas e divulgadas através das redes, que vão sendo gravadas, que vão sendo transformadas? Então, essa reflexão sobre o papel da curadoria e do que é que faz de nós curadores, ou até que ponto nós podemos, de fato, pensar nisso como uma prática contemporânea, eu acho que é uma das reflexões mais interessantes que eu li nos últimos tempos sobre isso, e, dessa forma, não poderia deixar de concluir sem recomendar, efetivamente, a leitura do livro, que foi feito pelo Pedro, que foi escrito pelo Pedro, que teve um trabalho também de curadoria do próprio Pedro, de tentar, ou seja, quando a gente acaba a tese, normalmente a tentação que nós temos é vou lançar a tese, e não foi isso que o Pedro fez. Esse livro não é a tese do doutoramento do Pedro, esse livro é uma reflexão pós-tésica em que ele vai depurar algumas das ideias que estavam ali lançadas e vai aprofundá-las de uma forma muito mais madura, que reflete o trabalho que ele tem, não só como artista, agora como professor de doutoramento em arte digital, como investigador do CIAR e também como pensador no campo dos new media art. Obrigada. Pedro, passo para ti a palavra agora, então, para falar um pouco sobre a tua experiência também. Ok, muito obrigado. Obrigado a ambas. E queria também já começar, enfim, a minha parte por amplificar aqui sim estes agradecimentos, porque se impõem também. E os agradecimentos estão também plasmados no próprio livro, portanto, começando logo pelos orientadores, que foram os obreiros também de grande parte da estrutura que está subjacente aqui no livro. Ao Adérito Marcos, que também teve um contributo muito grande
enfim, no sentido de me fixar um pouco mais na área e até de me entusiasmar pela toda a vertente de investigação e a parte da docência em particular. A todas as pessoas que eu entrevistei formal e informalmente, que contribuíram também de várias formas para moldar o meu próprio pensamento, e também está a relação de todas essas pessoas no livro. Aos meus amigos de sempre que me incentivaram de certa forma, a mudar de vida depois dos 50. Sim, é possível, sim. E, portanto, agradeço também esse incentivo que foi muito significativo e, obviamente, a todos os professores do DMAD, aos professores pelos quais eu passei enquanto estudante, que agora tenho como colegas, presentes, ausentes, enfim, é de facto um obrigado muito sentido e todos eles têm um papel significativo neste livro. Eu tinha preparado aqui alguns slides que eu não sei se irei fazer a apresentação integral ou não, porque também não vos quero amassar em extremo, mas pelo menos se calhar apresento alguns e depois acelerarei para a coisa não ser muito dolorosa. Penso que estão a ver a partilha de ecrã agora? Ok. Então, começando aqui pelo nome, hoje houve um amigo que no Facebook me disse, de forma humorística, que eu tinha um erro na capa, referia-se ao interferir, mas justamente isto é talvez um dos conceitos mais chave de todo o percurso que existe neste livro, que é a capacidade de causar interferência, de ferir, e a capacidade de curar nos dois sentidos que o termo tem. Portanto, quer de tratar das feridas, quer de tratar das interferências, quer de promover a curadoria enquanto ação de escolha, de pensar, de refletir e de eleger determinados elementos. Eu queria dar-vos uma panorâmica breve do que lá está, essencialmente falar um pouco de uma abordagem que eu utilizei quer na tese, quer no próprio livro, e que designei, não de forma original, porque a designação não é minha, como uma abordagem do arquipélago, em que nós tipicamente vemos as ilhas à superfície, mas raras vezes pensamos no que está por baixo delas e que as une. E podem ser aqui várias ligações a nível de correntes marítimas, a nível de ventos, a nível de várias coisas, e obviamente no nosso arquipélago, que é essencialmente um ecossistema, que eu também pretendi retratar de alguma forma o ecossistema da Média Arte Digital em Portugal, que aliás tem uma vertente online que eu conto continuar a atualizar, onde eu tento de alguma forma interligar aqui as várias ilhas deste arquipélago e dar um pouco esta panorâmica, mas este conceito de ecossistema foi de facto o ponto de partida do meu trabalho. E nesse conceito eu coloco o artista, o artefacto e a audiência aqui no centro das atenções. Portanto, eu até chamo um código genético da Média Arte Digital, no sentido de que eles não devem ser possivelmente separáveis uns dos outros, porque as obras, se são exibidas, vão ter sempre influência do público, e há uma cadeia de feedback, e eu aqui falo um bocadinho também, obviamente, por experiência própria. Tudo aquilo que eu exibo acaba por recolher feedback e isso acaba por influenciar as próximas versões de artefactos que eu volto a exibir, e tudo isto insere-se, obviamente, numa teia de relações das quais fazem parte o próprio ensino e investigação, os sistemas de controle, as infraestruturas de exposição, envolvimento socioeconómico, enfim, todos os agentes do ecossistema. A arqueografia, o método que eu apresento, já foi alvo de várias publicações, portanto eu neste momento posso possivelmente considerar que ela está de alguma forma validada pelos meus pares, e portanto aqui também pretendo dar algumas ferramentas baseadas uma vez mais em trabalho prévio, nomeadamente da professora Rita Irving, com a artografia, que era muito direcionada a Art Research and Teaching, portanto direcionada a professores. E eu aqui tentei não limitar aos professores, mas usar o arqueografia como acrónimo de Art Research and Communication, para amplificar também aqui um pouco o âmbito de utilização, mas otimizá-la para as questões da arte digital. E tudo isto também está de alguma forma apresentado e espero que possa ser útil, porque este é também um dos motivos principais que me leva a escrever este livro, é que ele possa ser útil, que ele possa servir para colmatar eventualmente alguma lacuna que exista, para facilitar a vida, para facilitar a investigação daqueles que vêm de seguida.
Eu proponho também um modelo que já deu origem a algumas discussões com alguns colegas, um modelo de criação num espaço tridimensional, em que eu distingo 3 eixos. Um eixo da estética, que é comumente aceito, um eixo da aptidão, onde nós exibimos as nossas capacidades mais técnicas, por assim dizer, e que varia desde a inépcia à mestria, e um eixo, tal, que é um pouco mais polémico, da função, em que num extremo eu tenho o conformismo e no outro o desafio. E porquê? Essencialmente porque nós estamos perante um universo em que a produção estetizada, não necessariamente artística, mas estetizada de conteúdo, é brutal. São milhões e milhões de publicações que inundam as redes sociais diariamente. O próprio Lev Manovich faz um comentário engraçado, que é: se algum de nós tem a noção do que são 2 bilhões de imagens que as pessoas partilham diariamente, e se fossem 4, fazia alguma diferença? E provavelmente a resposta é não. E, portanto, ao tentar lidar um pouco com este universo, que é aquele em que nós estamos inseridos no dia a dia, mesmo não sendo especialistas em arte digital, uma das primeiras características é, de facto, o acesso. O acesso foi democratizado de uma forma nunca antes vista. Todas as ferramentas de criação estão facilmente acessíveis à maior parte das pessoas. O segundo aspecto é a utilização, a capacidade de fazer alguma coisa com essas ferramentas. E o terceiro aspecto, para mim, é o mais importante, é talvez aquele que é não tão bem cuidado, é o aspecto da criação, no sentido do impacto que ela pode vir a ter. E muitas vezes aquilo que nós vemos divulgado nas redes sociais acaba por ser desfuncionalizado, portanto as imagens deixam de ter a função e há uma apreciação quase só exclusivamente estética sobre as mesmas imagens. Eu já vou falar um pouco mais sobre isto. Há uma dessensibilização pela repetição, portanto nós somos expostos tantas vezes às mesmas imagens que passamos quase a ficar insensíveis. E há também um desvio, a nossa atenção é desviada constantemente para várias outras fontes. Nós não conseguimos propriamente quase centrar-nos e manter uma linha única de pensamento. Basta pensar no feed do Facebook e ter aqui um bom exemplo do que se passa. Esta massificação da estetização do universo é até visível na maior parte das publicações, desde a estetização do inestético, até a estetização da violência, enfim, e tantos outros tópicos, há inclusive a estetização da feiosidade. Tudo isso são tópicos académicos de desenvolvimento e válidos. E até o próprio Guggenheim promoveu uma série de conversas sobre a estetização da vida diária, da vida cotidiana. Ao mesmo tempo, nós vivemos também eu não queria chamar uma crise, porque eu também faço parte dela, mas uma forma de remisturar, de nos apropriarmos de várias coisas que nos são entregues diariamente pelas tais redes sociais. Há aqui assim uma caricatura, um meme que gosto particularmente, de eu fiz isto e a pessoa que recebe, tu fizeste isto, e passado 2 dias a pública como seu. Mais uma vez, toda esta questão da apropriação e do remix é também uma questão muito relevante nos tempos que correm. Há um feed do Instagram que eu gosto particularmente, chamado InstaRepeat, tem aqui uma pequena imagem desse feed. Eles dedicam-se essencialmente a detectar repetições nos feeds de outras pessoas que visitam os mesmos locais e publicam as mesmas imagens. E, portanto, cada quadradinho destes, cada imagem que vocês veem no feed deles, não é mais do que uma coleção de 16 imagens que foram encontradas e que correspondem a repetições do mesmo tema. Obviamente, 16 é apenas uma amostra muito pequena, mas existem centenas, se não mesmo milhares, provavelmente, de todas estas imagens. Quando nós fazemos uma pesquisa, por exemplo, por arte digital no próprio Google, as imagens que encontramos, se calhar, não são exatamente aquilo que nós esperaríamos encontrar como arte. Inclusivamente, e eu juro que não sou responsável por isto, há aqui um clipe de um vídeo do YouTube a dizer porque é que esta pintura não é arte real. Pronto, isto para dizer que há de facto um universo muito grande e de alguma forma até um pouco questionável. Isto não é só nas imagens, acontece também na música e já há algum tempo, este é um artigo de 2012, em que se defende que neste momento a música pop, a música popular, soa toda ao mesmo, porque basicamente limita-se a repetir os mesmos acordes, usa o mesmo tipo de harmonias, usa o mesmo tipo de abordagem, portanto nós estamos a ver remix das mesmas coisas. E portanto o que é que nós gostaríamos de tentar que fosse feito? Para já que a arte fosse refuncionalizada, que a audiência fosse ressensibilizada e que, em vez de desviar, que pudéssemos apontar, em vez de servirmos de distração, que pudéssemos servir, de facto,
de uma mira que aponta e que vai diretamente a um determinado alvo. Há uns anos atrás apareceu este conceito, há uns anos, enfim, eu também sou antigo, mas não sou assim tanto, mas há uns anos atrás apareceu o conceito das vanguardas, da avant-garde, e este conceito é um conceito que ainda hoje, de vez em quando, surge, enfim, apropriado e às vezes de forma um bocadinho questionável. Eu encontrei uma imagem que acho muito engraçada, que é a notação simbólica musical para criadores de música avant-garde. E basicamente tem aqui gritos, tirar as roupas para ficar completamente nu, partir um instrumento, manter coisas que sejam particularmente causadoras de, enfim, distúrbios, annoying, que sejam irritantes, e soltar os texugos. Isto, se calhar, de forma humorística, corresponde um bocadinho àquilo que algumas pessoas podem pensar que é a vanguarda. Eu tenho uma contraproposta, e pensar que a vanguarda é aquilo que é designado por alguns pensadores como o cultural hacking, em que essencialmente trata-se de encontrar falhas, enfim, em redor do nosso cotidiano, seja em que área for, criar arte sobre essas mesmas falhas, encontrar outras pessoas que possam também ter um pensamento semelhante e tentar catalisar, tentar juntar e criar um coletivo e fazer uma ação coletiva sobre essa mesma falha, explorar como é que isso pode ser codificado, como é que pode ser desenvolvida uma nova linguagem, institucionalizar, ou seja, expor, passar para um certo mainstream, e assim que esse momento acontece, abandonar e passar para o próximo projeto, da mesma natureza, obviamente. Trago alguns exemplos do que posso considerar estar dentro desta área. Esta é uma imagem criada pelo ilustrador português Vasco Cargalo. Ele chamou-lhe Alepónica, baseado na Guernica do Picasso, e basicamente é sobre a guerra em Alepo, na Síria. Outras imagens foram criadas por Bárbara Kruger ao longo dos anos, e ela usa uma linguagem muito própria, muito fácil de reconhecer, mas que faz pensar de alguma maneira também, usando fotografias com um certo ar vintage e depois textos criados com fontes com impacto e sem serif, com algumas mensagens também fortes. Isto para mostrar que não necessita de ser arte digital no seu sentido de haver computadores envolvidos e show-off e coisas a mexer e robótica. Aqui temos um outro exemplo que eu acho também muito engraçado, que é talvez o primeiro caso de vandalismo digital, em que sobre uma instalação virtual de Jeff Koons, o Sebastian resolveu criar enfim, a mesma instalação, mas vandalizada com grafite e também virtual. Existe uma outra ferramenta que eu uso frequentemente como referência, que é o Transborder Immigrant Tool. E esta Transborder Immigrant Tool não é mais do que um telemóvel que tem um sistema de GPS que permite sítios em que foram escondidas doses de comida, de água, para imigrantes ilegais que tentam atravessar a fronteira entre o México e os Estados Unidos, portanto marcando-lhes as rotas seguras para eles seguirem, ao mesmo tempo que vai debitando poesia, portanto para acompanhar o percurso que eles fazem, não só com sustento para o estômago, mas também para a alma. E finalmente uma outra instalação feita por Alfredo Jar, que foi exibida, neste caso na imagem que aqui está, o This Is Not America, justamente contrapondo aqui assim algumas situações que têm a ver com o que ele designa pela americanização da cultura global, por assim dizer. Isto tudo leva-nos a pensar um bocadinho como é que nós vamos chegar ao futuro, como é que se consegue exibir tudo isto que aqui está de forma relevante para quem vem depois de nós. Aqui faço mais um agradecimento à Sofia Quintas, que me mandou esta imagem tirada por ela, uma visita ao Louvre. E isto não é bem aquele conceito de museu, quando nós pensamos em museu e as pessoas todas muito ordeiras a ver uma determinada, enfim, exposição, enfim, obras, etc. Neste momento, reparem que há muita gente que vira as costas à obra para tirar uma selfie com a obra. E a quantidade de câmaras que existem no ar é incrível. Eu tenho dúvidas que alguma destas fotografias que se tiram à Mona Lisa a esta distância sejam melhor do que as reproduções que se encontram online. Mas pronto, faz parte da cultura atual. E esta cultura atual, claro que começa também a passar para dentro dos próprios museus, ao ponto de já haver reflexões sobre será que o Instagram está a matar a cultura dos museus. Algumas galerias têm, inclusivamente, aquilo que antigamente era impensável ver, que é encoraja-se a fotografia. Antigamente nós víamos é proibido fotografar ou entrar com máquinas fotográficas. Enfim, há todo aqui um pensamento já de orientar as exposições para as experiências que possam depois dar origem a registros e promoções nas redes sociais. O próprio Museu de Arte Moderna de São Francisco tem um sistema curioso,
que se chama SendMe. O SendMe, basicamente, funciona por SMS. Nós enviamos uma SMS para o número do museu, por exemplo, neste caso, Send Me Dream, e recebemos como resposta uma obra do acervo do museu que tem alguma relação com o termo que nós usamos aqui em cima. Lembram-se quando eu falei da desfuncionalização das imagens? Portanto, isto é quase usar obras que podiam ter aqui todo um traçado histórico, uma contextualização muito mais interessante e usá-las aqui um bocadinho como invólucros de pastilha elástica e que nós debitamos em mensagens e que têm um tempo de vida depois bastante curto. Isto leva de facto muita gente a repensar o museu, a ver o que é que vai acontecer nos próximos tempos, mas é um facto que nós neste momento estamos aqui um bocadinho como o Travolta neste GIF animado que aparece em qualquer sítio, que é não fazemos a menor ideia do que é que vai acontecer e de como é que nós vamos conseguir exibir ou não a maior parte destas peças. Então chegamos ao conceito do que é o museu de tudo em qualquer parte. Essencialmente é um conjunto global, interconectado, permanentemente atualizado e georreferenciado com conteúdo original e remisturado, produzido por indivíduos, empresas e sistemas automatizados em todas as redes sociais e espaços virtuais disponíveis publicamente. A imagem que está de fundo a este texto é um mapa de Londres onde estão assinaladas as zonas mais densamente fotografadas e publicadas com georreferenciação nas redes sociais. E, portanto, isto permite-nos ver que há determinadas zonas que são francamente preferidas pelos turistas, presumimos nós, e outras que não são assim tão visitadas. Isto para dizer que esta presença da arte num ciberespaço, numa zona que possa ser visitável apenas por tecnologia, também já é muito significativa. E eu designei então esta arte que existe a pairar em torno de nós, nestas camadas digitais, como arte urbana digital. Para que é que pode servir o Museu de Tudo em Qualquer Parte? O Museu de Tudo em Qualquer Parte pode, para já, ser utilizado para promover o pensamento, análise, debate e reflexão crítica através de intervenções de e sobre arte urbana digital, para quebrar as relações pré-programadas pelas plataformas e aplicações existentes, através do que eu designo por art hacking, ou culture hacking, como vimos antes também, e estimular a expressão artística não desfuncionalizada para a intervenção social. E quando me perguntam, mas não desfuncionalizada porquê? Porque existe tanta coisa que nós podemos tentar endereçar em termos de temáticas, que não é preciso, se calhar, um esforço muito grande para conseguir encontrar, de facto, algo que seja relevante e que esteja ao nosso lado e que possa existir quase na porta do lado. E, finalmente, onde é que este livro leva? Basicamente, o futuro do Museu de Tudo em Qualquer Parte é um projeto de investigação que apenas começa com a edição deste livro e que pretende eventualmente desenvolver até uma plataforma que possa ter um núcleo de referenciação de todos estes objetos artísticos, que permita a sua visita através de aplicações de realidade aumentada, que possa ter um acesso público, que possa dar origem a exposições, que possa permitir visitar estas camadas digitais e que possa também promover o desenvolvimento de novos projetos de investigação em investigação orientada à prática artística, com as tais obras de arte urbana digital. E, portanto, basicamente, é um pouco esta a visita guiada rápida que eu espero que não fosse assim muito longa, que queria fazer e deixar-vos aqui assim, convidando-vos à visita do museu. Além de mais, é um livro que fica bem em qualquer estante, portanto, acho que podem comprar. Muito obrigado. Obrigada, Pedro. Muito obrigada pela visita guiada, muito bem feita pelo teu livro. E queria, enfim, finalizar por agradecer a nossa magnífica plateia presente aqui fisicamente, até porque, de facto, quer o Guitarra, quer o Célio, são investigadores do SIAC que têm relações, enfim, diretas com essas questões que estão ligadas aqui, porque, no fundo, trabalham com as questões da comunicação, trabalham com as questões do desenvolvimento de plataformas e do pensamento reflexivo sobre esses processos todos, cada um na sua área, mas é muito bom que eles tenham estado aqui também conosco. O Patrick, que é engenheiro. Quem sabe um dia que é engenheiro. Quem sabe artista digital no futuro.
E, claro, todas as pessoas que estão online, mas não queria acabar sem agradecer de forma muito, muito particular duas pessoas, uma que está aqui ao meu lado, que é a Suzana, que assumiu com a saída da Sandra do centro a coleção Humanitas e que assumiu, aliás, uma série de diversas funções para além do doutoramento que está a realizar e que, graças a ela, nós temos um livro que saiu, todo esse trabalho que ela tem feito para a criação da coleção, para a manutenção da coleção que foi criada pela Sandra. E queria agradecer a Ana Narciso e a FENAC, do Fórum Algarve, que têm sido nossos parceiros incansáveis. Aliás, não há qualquer projeto que a gente não lance, que a Ana não agarre e não nos ajude de todas as formas possíveis a que eles sejam realizados. Por isso, queria agradecer à FENAC por nos ter recebido, a Ana em particular, e a vocês que estiveram aqui a nos ouvir, e aos que estão online também, e ao Pedro por nos ter dado a oportunidade de, mesmo nessa relação virtual, física, estarmos aqui a falar de coisas tão interessantes quanto o teu livro e as propostas que tem para nos mostrar e que eu acho que vale a pena ser conhecido. Obrigada. Muito obrigado. Eu queria também terminar com um agradecimento especial, e deixei justamente para o fim por causa disso, à Suzana, porque a Suzana, apesar de ter entrado em termos práticos nesta reta final, foi de facto uma peça fundamental para que este livro pudesse ver a luz do dia e pudesse ser editado. E, portanto, o meu muito, muito obrigado. E, obviamente, também estender os meus agradecimentos à FENAC, à equipa da FENAC, em particular à Ana Narciso, por ter proporcionado esta apresentação. Muito obrigado. Muito bem, como diz o povo, está feito. Tchau, Pedro. Tchau, Pedro, até breve. Tchau, obrigado. Obrigada. E obrigado a todos os presentes também. Sim, Tchau, Pedro. Adeus. Tchau. Tchau, Pedro. O Célio está dando tchau ali também. Tchau. Tchau, Pedro. Tchau, tchau. Parabéns. Obrigado. Bom também.